E por mais que se fale que é só uma exigência acadêmica, todos estão aqui e, querendo ou não, sempre a gente pode estar agregando algum conhecimento. Prazer, professora. Até então havia falado com 2 outros professores, mas em primeiro momento eu quero agradecer, eu fiz aqui um agradecimento a Deus, que tem me sustentado até aqui, meu firme fundamento de todas as coisas, a minha família, em especial meu pai e minha mãe, que tem... eu vou ler exatamente da forma que eu coloquei, que eu achei que ficou uma graça. A Deus, que tem me sustentado até aqui, meu firme fundamento de todas as coisas. A minha família, em especial meu pai, exemplo de honestidade e retidão, esteio que não foi eterno, mas é para sempre, uma estrela que hoje me guia. A minha mãe, minha base de tudo, meu sopro de vida, razão do meu sorriso, extensão do meu próprio ser. Ao meu esposo, mais que um companheiro, amigo de todas as horas. Ao meu filho, que hoje me ensina que a cada dia é possível se apaixonar mais. E finalmente a minha pequena sobrinha e única irmã, que completam a minha alma. Sem eles nada seria, sem eles nada teria sentido, sem eles não haveria um porquê, por eles resolvi seguir. E exatamente por conta de toda essa dedicatória que hoje eu estou aqui. Eu sou formada em Direito, por essa universidade há 13 anos atrás, e na minha área de atuação no direito eu vi muitas injustiças, principalmente com pessoas que, entre aspas, não eram tidas como normais. Porque infelizmente a gente vive numa sociedade onde ela te rotula, e se porventura você não tem o que eles acham que é um padrão da sociedade, você é anormal, você é diferente ou você é deficiente. E por conta de ver várias injustiças militando no direito, eu senti uma sede por fazer ciências sociais. E acabei fazendo ciências sociais. E dentro da sociologia começaram a me ensinar que existem coisas que parecem estranhas, mas o meu RG talvez não serve para me identificar, mas sirva para identificar que eu não sou vocês. E nessa loucura me levou a fazer filosofia, para pensar como aquele filósofo lá atrás enxergava essa sociedade de hoje. E eu vi que Karl Marx, em 1900 e alguma coisinha, ele já dizia que hoje estaríamos vivendo numa sociedade capitalista, numa sociedade onde o seu valor provém do valor que você tem no bolso. E isso me fez muito mal e muito bem. Aí falam assim, o que uma advogada quer na sala de aula? Eu quero fazer o quê? Valer uma Constituição. Uma Constituição que é de 1988, e traz falhas que até hoje em dia não são aplicadas. Porque aqui nessa Constituição diz, em seu artigo 5º, que todos são iguais perante a lei. Tá bom. Aí eu pergunto para minha diretora, por que aquele aluno que é especial não está na minha sala de aula? Aí diz, porque talvez essa sala não possa integrar esse aluno. Como assim? Todos são iguais perante a lei. Então eu quero esse aluno dentro da sala de aula. Então eu tenho que fazer o quê? Eu estou na sala de aula pela formação em sociologia, mas eu me preocupo com aquela criança que deixou de assistir a aula porque não tem capacidade de subir a escada. E essa escola também não tem nenhum recurso para que ele possa subir essa escada. Seja que recurso básico, uma rampa, não tem. Então o que eu faço? Vou fazer pedagogia. Por quê? Porque para a gente fazer qualquer tipo de cobrança, você precisa ter conhecimento técnico do que diz a norma. E a norma ela é muito integrada, tanto no sentido social, como se você pegar uma legislação específica em educação. E essa mesma legislação específica diz, todos têm direito de ir e vir. Se todos têm direito de ir e vir e todos são iguais perante a lei, como eu não tenho uma rampa e um professor capaz de cuidar daquele aluno? No mínimo contraditório. Veja bem, outra questão. Temos uma lei, que ela é de 1994, que diz que todos estarão dentro da sala de aula, feita a partir de uma declaração, que foi feita, chamada de Declaração de Salamanca. E nessa declaração diz, todos são iguais perante a lei, todos devem estar inseridos na sala de aula. Só que eles não estão inseridos na sala de aula. E novamente, por que eu friso isso? Porque essa é a questão fundamental que me fez escolher esse curso, em Educação Inclusiva, para provar que existem falhas,
que o sistema ele é omisso. Em que sentido, professora? No sentido de que vai falar que esse aluno está integrado. Só que entre integração e inclusão tem uma distância enorme. Porque integrar é apenas e tão somente você fazer constar esse aluno dentro de sala de aula. Mas incluí-lo no sistema é dar recurso para que esse aluno possa acompanhar esse aprendizado. E isso também não acontece. Esse aluno que às vezes muito está sentado naquela cadeira de sala regular, ele está somente com papel na mão. Porque o próprio professor, ele não tem aquela formação específica na educação inclusiva e ele não sabe como lidar com esse aluno. Muitas vezes esse aluno, inclusive, é usuário de fralda, é um aluno que a qualquer momento ele está convulsionando. E como que você vai colocar um aluno, um professor, com sequer um aluno desse dentro da sala de aula, onde ele vai tratar de todos que supostamente são normais e uma atenção diferenciada para esse especial? Não tem como. Então, o que eu sugiro no meu trabalho, que a gente, enquanto professor, possa cobrar dessa diretoria a sala que o governo diz que tem, o recurso que esse governo também diz que tem, para que a gente possa lidar com esse aluno. Porque é direito dele estar na escola. Tanto que teve um impasse muito grande, que antes esse aluno ele era rejeitado no seio familiar. Por quê? Porque antes esse aluno, essa criança quando nascia, um termo que nem utiliza mais, que muitos ainda colocam, que são portadores de necessidades especiais, eles não são. Eles apenas possuem necessidade especial. Por quê? Porque você portar, considera-se que você porta alguma patologia, e não é o caso dele. É a própria condição desse aluno é assim. Ele não pode ser visto de forma doentia nessa sociedade. Então, ele tem que sim estar integrado na sala regular, porém com todo o recurso que o governo tem por obrigação dar. Quando eu digo que o governo ele é muito amplo no sentido de oferecimento de material, é exatamente nesse sentido. Ele oferece o material, 1000 livros, mas nada para esse aluno. Por quê? Porque esse aluno tem que ter a mesma oportunidade que outro, não deve estar em sala separada, porque você também faz um processo de socialização. Quando você coloca o aluno diferenciado, que possui alguma necessidade junto com o outro, pelo próprio hábito, pelo próprio dia a dia, ele vai se inserindo na sociedade. E muitas vezes você vê que não é isso que acontece. Eu trabalho numa escola que não tem uma rampa. E nessa mesma escola tem várias crianças especiais, do qual você cogita para a diretora, tanto que eles falam assim, a gente sequer pode identificar um especial, como se fosse rotular, criar um estigma em cima daquela criança, quando não. Eu também é uma questão que eu rebato muito nas nossas reuniões, porque eu entendo que você tem que saber quem é aquele aluno. Não para que você tenha um olhar de discriminação, mas para que você possa dar a ele o que ele precisa. Tanto que nessa mesma lei que diz que todos devem ser tratados de formas igualmente pela lei, também diz que nesse mesmo princípio que é o da igualdade, nós temos da equidade, ou seja, tratar os iguais igualmente e os desiguais com todas as suas desigualdades. E o primeiro ponto que você vê uma certa resistência é que a própria direção não quer lhe fornecer um laudo de quem é aquele aluno. Como se ela fizesse isso, ela não estaria te dando elementos para lidar com esse aluno. Não, a sociedade é hipócrita de dizer que se você souber que aquele aluno é especial, você vai discriminar, como se a própria aparência dele já não fizesse isso com muitos. Então, o meu combate é em cima disso. Por isso que, da minha formação em Direito, Sociologia, Filosofia e Pedagogia, fiz a pós-graduação em Educação Inclusiva. Para tentar fazer o quê? Trazer um diferencial. Para quem? Para o professor. Para que ele possa, sim, levantar essa bandeira de que aquele aluno é normal. Eu costumo falar que as crianças, quando eu vejo várias reunidas, professora, é como se fossem borboletas. Todas voam, só que cada uma com a sua beleza. Uma mais alto, outra mais calma, outra mais agitada, mas todas têm a sua essência. Então ela precisa estar ali, aquela criança, mas ela precisa estar em condições. Não somente para ela, mas para o professor também. Porque hoje em dia o que temos é isso. Nessa questão da educação inclusiva, o governo finge que integrou todos. Aliás, ele finge que inseriu, que ele incluiu.
mas ele apenas integrou, no sentido geográfico. Isso quando possível, porque às vezes o próprio espaço físico da instituição de ensino já não permite que esse aluno tenha uma mera aula. Às vezes, ainda além, a própria direção quer colocar para aquela mãe do aluno a responsabilidade de alfabetizá-lo. Ou seja, você quer o seu filho dentro da sala de aula, você vai acompanhar a aula. Só que hoje em dia sabemos que existem principalmente na questão das mães a inversão de papéis. Tem muitas mulheres que são mulheres e homens, e elas têm que trabalhar e elas não têm como acompanhar essa vida escolar. Tudo bem que tem sempre o outro lado, como em qualquer situação, daquela mãe que já não é tão interessada. Mas tem muitas que elas dariam tudo e gostariam de acompanhar o filho e não pode. Porque ou ela acompanha o lado intelectual do filho, ou ela provém o sustento. Então, é um impasse, professora, ridículo. Tanto que eu faço questão de estudar e buscar por essa razão. Tanto que eu tenho uma diretora que ela costuma me falar: você veio para tumultuar? Não, não vim para tumultuar. Mas eu vim para falar que eu não concordo com isso. E quando eu digo que eu não concordo, não é nada pessoal meu. É a lei que diz. E essa lei diz que todos têm direito à educação. E essa mesma lei diz que esse aluno tem que estar inserido no contexto escolar. E essa mesma lei diz que esse aluno só vai receber aquele termo de terminalidade, que ele realmente é incapaz perante a lei, naquele último momento que ele já não pode mais. Que verificou que aquele aluno está 1, 2, 3, 4, 5 anos numa única série. Que aí já não perderia o sentido. Mas até então foi feito um trabalho para tentar dar a esse aluno o mínimo de condições. Para tentar colocar esse aluno realmente não na postura de marginalizado. Porque o que eu coloco, que quando acontece a exclusão social, nada mais o governo está fazendo, ou o professor, ou seja, o que for, que não deu condição desse aluno estar na sala de aula, colocando ele numa questão de marginalizado. Que o marginalizado, ao contrário do que a própria palavra às vezes tem a expressão que é aquele delinquente, não é. O marginalizado não é o delinquente. O marginalizado é apenas e tão somente aquela pessoa que está à margem da sociedade por alguma razão. Então, a partir do momento que eu não coloco esse meu aluno de forma adequada, didaticamente falando, na sala de aula, eu estou marginalizando. E eu, como professora, que também sou professora concursada do Estado de São Paulo na disciplina de Sociologia, não admito estar dentro de uma sala de aula onde um diretor, um coordenador ou qualquer outra pessoa me diz: você vai colocar uma folha, e esse aí, o que eu faço? Coloque uma folha na mão dele e deixe ele rabiscar. Jamais. Eu não vou fingir que estou dando aula, mesmo porque é o que eu costumo falar, que quando eu entro dentro da sala de aula, a bandeira que eu levanto não é financeira. Não é, porque eu advogo há 13 anos. O que eu queria buscar, a questão financeira, graças a Deus, a parte jurídica já me deu. Então eu tô sim, por ideologia dentro de uma sala de aula. Eu tô sim, porque eu tô buscando aquelas aulas que eu me lembro de pequenininha, eu chegando em casa e meu pai me ensinando naquela luzinha verde. Quando eu fiz a colocação da exposição da colega, que realmente, hoje em dia você tem essa dificuldade, é porque vejo que você traz vários recursos para aquele aluno que tem toda a condição do mundo e esse não quer. E em contrapartida, vejo esse outro lado social muito diferenciado desse aluno que, se você explorar, ele pode dar muito além, porque eu tenho casos meus que eu entrei numa sala de aula e ele apenas gritava e fazia alguns barulhos, alguns ruídos, e com um tempo esse aluno começou a rabiscar. Ou seja, aquilo para mim é um rabisco, para ele não. Para ele é de suma importância um traço. Então, querendo ou não, já houve uma evolução nesse sentido. E é isso que está faltando, uma política de incentivo ao professor, o professor de educação especial, porque também acho que não deve estar sobrecarregando aquele outro professor, porque o sistema ele é realmente super complicado. Você não daria conta de dar aula para ensino regular, incluir o aluno que, de certa forma, não possui nenhuma necessidade e o outro que possui. Mas ter sim, dentro dessa mesma sala, um professor direcionado a esse aluno. E condições para isso o Estado tem, e nem sempre ele coloca. Outro impasse que tem é por quê? Porque muitas vezes também esse aluno, ele é especial, porém ele não está laudado, porque ele tem a rejeição familiar. O próprio familiar já não aceita ele como especial. E
quando ele é um especial característico, o que às vezes o familiar faz? Ele deixa recluso dentro de casa. E esse mesmo familiar também, na minha visão, não é uma coisa que deve ser trabalhado apenas psicologicamente. Ele tem que ser também imputado a ele a questão do crime. Porque também você sonegar uma criança do seu conhecimento também está na lei. Está na lei que é o crime de abandono, tanto do incapaz como o abandono intelectual. E também é crime. Então, professora, veja, eu acho que tudo isso, principalmente a Constituição Federal, deveria ser colocada no próprio currículo que temos, tanto que eu, de conta própria, nas minhas aulas, eu dou Constituição Federal desde o pequeno ao maior. Porque você tem que saber o que é seu, o que não é, o direito de ir e vir, o meu direito começa quando termina o seu, e pontuar as situações. Porque o que está faltando é exatamente isso. É você saber, enquanto professor, o que você deve cobrar, você ter aquele olhar. Eu tenho um filho de 6 anos, meu filho não é especial, mas poderia ser. Então, veja bem, porque o meu não é especial, porque o meu não precisa de uma atenção redobrada, eu não estou preocupada se o seu é. Por isso que eu digo, quando diz a questão da maioridade penal ou outros assuntos da lei, tem que mudar, não é questão de idade, é questão de criação. Não é questão que com 15 anos eu tenho que colocar que esse homicida agora merece ficar lá ou não. É questão que eu devo colocar. A lei não proíbe ninguém a nada. Não tem no ordenamento jurídico nada que diga proibido matar. Mas tem matar alguém. Ou seja, o ensinamento vem. A partir do momento que você tiver essa conduta, a própria lei condiciona o crime, o tipo penal, pela conduta humana. E a sua conduta é como você deve se comportar dentro da sociedade que você vive. O que a sociedade espera de você enquanto pessoa. Novamente, matar alguém. Não diz se matar. Se matar vai ser preso. Nenhum ordenamento diz isso. Diz matar alguém. Pena de tanto a tanto. A mesma coisa acontece com essa criança. Por que eu digo que deveria ter já ensinamento? Primeiro dia de reunião escolar, seja escola pública ou particular. Pai e mãe. Quais são os deveres de pai e mãe? Trazer a escola, fornecer a educação. Tudo bem que se a gente pegar a nossa política de educação, vai estar lá que o papel do professor não é apenas e tão somente alfabetizar como muitos pensam. O papel do professor é alfabetizar e acolher. E se você pegar a palavra acolhimento, acolhimento é aquela questão de você pegar a criança que porventura sujou aquela fralda, levar no banheiro, trocar aquela fralda e trazer novamente. Aí eu pergunto a você, eu não sou babá de aluno como 1000 falam. Você realmente não é babá de aluno, mas você é professor. E o professor está lá para alfabetizar e acolher. Então eu acho também que chegou o momento de uma reciclagem no sentido do quê? Não de falar, você como professor não está servindo. Mas é assim, eu como professor, eu tenho que fazer isso. Só que o sistema não me dá condição de fazer isso. Então eu tenho que cobrar o quê? Da diretora, que por sua vez deveria cobrar o quê? O meu sindicato. Porque todo sindicato pode entrar com o quê? Com uma ação pública, né? Junto ao Ministério do Trabalho, ao Ministério Público, e falar, existe na lei, eu tenho toda essa proteção e não estão me dando. O que eu costumo falar? Ainda falo, se quiser gravar, tudo bem. Quando eu entro na sala de aula, eu digo, meu nome é esse, eu tô aqui para isso, e o primeiro que me tacar uma cadeira vai levar 2. Por quê? Não sou eu que tô falando, a lei diz, todo mundo tem direito de defesa proporcional ao agravo. Ou seja, o aluno já olha espantado. O que é isso? Um professor veio aqui me falar que vai me agredir? Não. Eu vim aqui te dar lição de cidadania. Eu vim aqui para falar que você tá aí para estudar, não é para me agredir. Entendeu, professora? E por outro lado, eu estou aí para falar para você que esse colega que está do seu lado, que é especial, precisa do seu contato. Ele precisa estar no meio das pessoas regulares, em contrapartida, porque é direito dele estar aqui. Não tem que ter bullying só com questão física, corporal, cor ou qualquer outra coisa. Não tem que ter bullying nessa questão da necessidade especial de cada um. Porque eu já vi também diretora falar pra mim, eu não posso colocar ele lá, porque se eu colocar a sala vai em cima dele. Ou seja, que direção que é essa? Não pode. Eu costumo falar que a gente está vivendo
Infelizmente é o que acontece. Às vezes a gente está vivendo, você vê, é uma coisa tão complexa, professora, que você não consegue, como já me falaram, e também parei no 2º ano de enfermagem. E me questionaram também, o que você está fazendo aqui? E eu disse, estou porque já vi muitos erros médicos em processo. Erros de enfermagem. E para eu saber se você está injetando a quantidade certa de soro em alguém, eu preciso saber o que é o certo. E para eu saber, eu preciso estudar. Só que por razões, né, íntimas, não consegui terminar, mas quero voltar. Porque você precisa saber para você poder cobrar. Porque parece que tudo é separado, mas não é. Se você pegar num contexto humano, somos totalmente enraizados por todas as esferas. E uma coisa chama a outra. Tanto que eu entrei aqui falando de educação inclusiva e já estou falando de maioridade penal. O que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo. Porque esse aluno menor que atingir esse aluno especial, ele também tem que ser penalizado no sentido da lei. Só que como eu vou penalizar 2 crianças? Porque eu posso tratar os iguais igualmente, os desiguais com todas as desigualdades. Por que eu estou aqui falando isso novamente? Para que a gente possa, enquanto educadores, passar isso para o nosso aluno. Que não vamos aceitar desrespeito, que queremos condições especiais para esse aluno, que eu preciso estar numa escola, ainda que eu não tenha um aluno especial na minha sala, eu entrei, eu não vi uma rampa, eu preciso cobrar essa rampa, porque hoje eu não tenho nada, ninguém especial, mas eu possa ter. E o que é viver em sociedade? É viver pensando no que é para mim e o que é para você. Eu fiz uma campanha na OAB de Itaquera e eu falava exatamente isso. E me questionaram um dia falando assim, talvez você não seja profissional, não sei se sou. Eu sei que eu sou humana, ponto. Primeiro momento, eu sou humana. Fiz uma campanha. Por favor, colegas, não aceitem o dinheiro de latrocidas. Por quê? O advogado que vai lá e defende aquele que tirou a vida de outro mediante o enriquecimento ilícito de alguém, ele não merece defesa. Não é questão de ser profissional ou não. É questão de hoje repudiar aquilo que pode acontecer comigo amanhã. E se hoje eu faço essa defesa, eu não posso cobrar disso amanhã. A senhora entendeu, professora, como tudo é muito ligado? A mesma coisa é a questão da educação. Eu tenho que buscar um amparo para esse aluno hoje, ainda que eu não sofra na pele o que é ter um especial dentro de casa. Eu preciso buscar condições para esse aluno especial, porque a própria lei diz que está me dando. Como essa própria lei diz também muitas coisas que às vezes não consegue manter a palavra. Exemplo, que o salário mínimo deveria prover todas as necessidades do cidadão. Sabemos que é mentira. Mas essa lei está aqui. E se essa lei está aqui, ela não pode se tornar letra morta. Ela tem que se fazer valer. E se essa lei também diz que aquele pai que não coloca o filho na escola, ele está cometendo crime de abandono material e intelectual, eu tenho que cobrar desse pai que não levou aquele aluno. Eu tenho que cobrar mais ainda se esse aluno for o meu aluno especial. Porque o nome já diz, é um aluno que requer, que ele não deve ser diferenciado no sentido de um olhar rotulado, mas é um aluno que ele merece uma atenção maior. Por quê? Porque talvez ele não possa falar por ele o que ele deveria. Talvez ele não possa te dar a resposta à altura do que deveria. Então, essa minha briga da questão da educação inclusiva, de colocar a educação especial dentro da escola, é por ver que realmente isso acontece apenas e tão somente no papel, professora. E isso precisa ser mudado. E isso muda através da gente. Não existe outro. Porque a política existe só para figurar no papel, porque determina a Constituição Federal, que é a lei maior, determina que tem que dar, mas não é o que acontece. E assim, professora, eu quero até finalizar na questão da educação especial, colocando que foram os pontos